Vamos falar de uma outra discussão também, aliás, de uma outra reportagem da Folha de hoje. O jornal traz um levantamento sobre os processos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e revelou que o caso do ex-presidente Lula passou à frente de 7 ações da Lava Jato que chegaram antes à corte. Questionados sobre o assunto, o ministro revisor Leandro Poulsen e o presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, alegaram que a pauta dos julgamentos não precisa seguir uma ordem cronológica. Segundo eles, os casos andam de acordo com a complexidade e o ineditismo de cada um. A matéria argumenta que nos últimos meses de 2017, o TRF4 julgou mesmo com mais celeridade os casos de maior repercussão, como do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do ex-deputado Eduardo Cunha. Apesar desse contraponto, a reportagem é enfática ao afirmar que o caso de Lula foi o processo da Lava Jato que chegou mais rápido ao TRF4, depois da condenação, né? Ele foi ainda o segundo mais célere a tramitar na segunda instância. Ô Andreasa, eu começo esse tema com você. Você acha que esse tipo de discussão é válida ou é mais um daqueles negócios de tentar transformar em política uma questão que é somente jurídica, enfim? Como é que você viu essa matéria? De novo, são levantamentos, né? Precisam ser feitos, apurar, né? Tudo é matéria para discussão. Agora, não tem nenhuma regra que determine que se deve cumprir uma cronologia do recebimento do processo, da ação. Não faz sentido. Inclusive porque o que determina, a meu ver, tecnicamente, o andamento do processo é a facilidade de compreensão, de entendimento, a simplicidade ou complexidade do que se encontra naqueles autos. Isso sim faz se acelerar um processo. Talvez em prejuízo do Lula, né? Daí o desespero. Faz sentido para mim que esse julgamento em segunda instância tenha sido marcado com tamanha celeridade, porque o relator não tem muita dúvida sobre o que está ali, talvez porque concorde integralmente com o que diz, com a sentença em primeira instância. Então, é evidente que, já falei muito aqui, faz tempo que a discussão judicial relativa ao Lula deixou o ambiente dos tribunais, né? Se fosse só no ambiente dos tribunais, o Lula já tinha, inclusive, trocado de advogado, como eu já falei. É porque é política, porque está tudo judicializado, tá tudo... tô doido hoje, tô com a língua presa, há tanto tempo sem fazer rádio que está enrolado. Mas tudo foi levado para o campo da política, Patrick Santos. Não tem muito mistério nisso, não. O Lula vai politizar o quanto puder. Madu. Pois é, o caso do Lula exatamente é de um criminoso comum, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, desvio de dinheiro que não lhe pertence, né? Essa coisa arada toda. Os petistas, o próprio Lula, querem porque querem transformar o Lula em preso político, né? Num caso político. E a maior ameaça dessa história toda é o Lula, apesar de condenado e uma vez que seja confirmada a sentença ou até agravada, ele pretende se lançar candidato, continuar a campanha, ou seja, meter o Brasil numa crise, né, numa crise política, né, numa crise institucional, na medida em que vai contra uma decisão do judiciário, né, a ideia é levar o caso às últimas consequências. Portanto, esse julgamento aí, ele merece realmente, sem dúvida nenhuma, uma atenção especial, digamos assim, uma preferência, né, um tratamento VIP por parte do judiciário, porque o resultado desse julgamento, ele tem consequências, tem implicações para um processo eleitoral que vai começar brevemente no Brasil, um país que vive uma crise econômica severíssima, um país que vive uma crise ética severíssima, enfim, essas eleições, esse ano é um ano-chave. E, pelo que eu estou observando, a ideia do Lula e a ideia dos petistas é tumultuar esse processo, né? Em benefício próprio, contra o Brasil, contra os interesses brasileiros. Então, é bom realmente que se julgue o quanto antes. Eu acho que faz todo sentido, se é que houve, se é que existiu esse digamos assim, essa furada de fila, para que a gente tenha mais tempo, para que os brasileiros, o Brasil, a sociedade, tenha mais tempo de resolver qualquer impasse que apareça.
Entendeu? Então não tem porquê, se justifica sim. Se querem saber que isso aí é resultado do próprio, da ideia lulopetista de transformar o que é um crime comum, né, em crime político. Então vamos adiante, passa à frente da fila e vamos julgar. Vamos pro dia 24. Espera. Não tem nada que obrigue a ordem cronológica em julgamentos como esse, tá? Nem no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, nem no regimento dos tribunais regionais federais, em lugar nenhum. Não existe essa ordem cronológica. Mas este não é o único caso que foi tirado de uma espécie de ordem, de uma espécie de fila. Casos do Vacari, inclusive para absolvê-lo, também foram tirados da ordem. Casos do Eduardo Cunha, o inimigo número 1 do petismo, também foram julgados antes de outros que a própria reportagem, que os próprios petistas estão evocando, como o do Bunlai. Portanto, cai na vala comum da lógica esse argumento. Se você cotejar com o que acontece no dia a dia do TRF4, você vai ver que celeridade e produtividade não são exceções, são regra nesse tribunal. Ele tem aumentado a sua produtividade ano a ano da Lava Jato. Os processos chegam lá e são julgados num tempo hábil. Talvez seja isso que os petistas não estejam acostumados a ver, porque a justiça no Brasil não costuma ser praticada num tempo hábil. Agora está sendo, e os próprios desembargadores não fizeram nenhum mistério de que consideram esse caso importante e que acham que é seu dever institucional julgá-lo em tempo hábil. Em tempo hábil até para se decidir se o Lula vai ser candidato ou não. Portanto, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério. Eu acho de um ridículo atroz essa gritaria que os petistas estão fazendo na rede social. Petistas como o deputado Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul e que ficam insuflando as pessoas a irem para a rua, a comprarem passagem, a irem se aglomerar lá em Porto Alegre para algo que é uma questão judicial, uma questão de rotina da justiça brasileira. Eu acho que o PT está exercendo seu jus esperneandi para muito além do razoável. Está ridículo, está parecendo coisa de criança chorona. Fala, ô, Patrick. Oi, Andreasa. Porque tem o seguinte, a Vera tem razão, na radicalização dessa politização, né? E isso gera um clima beligerante, de conflito, para além daquele já normalmente insuflado pelo Lula. Então, a convocação dessas caravanas, esse discurso que tenta mobilizar pessoas a irem a Porto Alegre, isso pode resultar num quebra-quebra, pode resultar em violência, pode resultar em depredação de patrimônio público e privado, pode, a rigor, resultar até mesmo em mortes. E as pessoas que estão insuflando aí, porque, vejam bem, ninguém que é trabalhador, ninguém que tem horário, ninguém que tem família, ninguém que é sério, vai para a porta de tribunal defender político. Nenhum deles, nem Jair Bolsonaro, nem Lula. Quem estará lá é pago, é pau-mandado, é mortadela. É gente disposta a tudo, inclusive a mostrar serviço para o partido. Não serão, portanto, as pessoas que estarão lá de nível, né? Com capacidade de respeito, com cidadania. Então você pode ter barbárie acontecendo, insuflada por representantes públicos. Por exemplo, Paulo Pimenta. E serão cobrados.